Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading sexta-feira, 22 de maio de 2026. Um trader fala para outro trader. Nossa semana de trading, que passou muito rápido, termina sob tensão. O guia supremo iraniano acabou de bater a porta em relação ao urânio. Ele assinou um decreto dizendo que o urânio não tem permissão para sair do Irã. O Brent recuperou quase 2%, ultrapassando US$ 104, e o título americano de 10 anos continua muito elevado, a 4,60%, depois de ter flertado com suas máximas dos últimos 16 meses. Wall Street terminou no vermelho ontem. Todos os índices perderam cerca de 0,5%, enquanto, e isso parece ser um pouco paradoxo, Tóquio dispara mais de 2% nesta manhã, e os futuros continuam um pouco tímidos. Fica comigo. Até o final deste vídeo vou contar para você a história de um homem que construiu uma fortuna colossal. Graças a um embargo iraniano anterior, um destino que ressoa. Vamos dizer que, estranhamente com o que vivemos hoje, isso talvez te dê uma ideia para aproveitar a situação. Então temos 3 desafios para esta sessão. A digestão de uma Nvidia considerada boa. Os resultados são bons, mas não excepcionais. Eu já tinha dito isso ontem e foi confirmado durante todo o dia. Depois ainda temos o braço de ferro, claro. Washington, Teherã, que dita o ritmo do petróleo e as pressões persistentes sobre os juros de longo prazo. Mas tudo tá ligado. Nós vamos ver isso em detalhes, como eu disse. Ontem, Wall Street fez uma pequena pausa, o S&P recuou, o Dow Jones, o Nasdaq. Aqui, o único que avançou foi o Russell 2000. É o índice das 2.000 pequenas capitalizações americanas. Então, para entrar no Russell 2000, elas precisam ter mais de 1 bilhão de capitalização. Portanto, pequenas empresas americanas com mais de 1 bilhão de capitalização, eles têm mais de 2.000. A gente já gostaria de ter umas 50 dessas. Na Europa, então, as pequenas empresas americanas são as grandes, muito grandes empresas europeias para alguns países. Convido vocês a olharem para nossos amigos belgas o Belvin e a capitalização do Belvin. Ao lado temos a IBM, que disparou mais de 12%, e a Walmart, que divulgou seus resultados e caiu mais de 6% após previsões decepcionantes. O consumo e, além disso, a Walmart foi prejudicada, é claro, pelo custo do combustível. Há muita movimentação nas mercadorias, nas matérias-primas para essa empresa, os juros de longo prazo, já falei para vocês sobre isso. Na Ásia, tudo vai super bem. Nikkei, Hang todos os índices avançam entre 2% e 0,5%. Por quê? Porque temos cada vez mais navios petroleiros passando. Os iranianos recuperam, fazem um pouco o papel de piratas, eles agem como piratas e recebem dinheiro para deixar os navios passarem, enquanto os americanos fazem um bloqueio. Mas é um bloqueio apenas para navios iranianos, então eles deixam passar navios chineses e japoneses. Então temos muitos superpetroleiros passando, o que alivia o Japão, que pode novamente receber milhões de barris de petróleo. Isso também explica essa disparada. E também a Nvidia, porque o Nikkei é muito sensível às variações da tecnologia. Isso é o interessante. Ou seja, os resultados da Nvidia empolgaram a Ásia. E, por consequência, todos os ativos de IA asiáticos subiram fortemente. E então, nos Estados Unidos, não dá para dizer que decepcionou, mas também não empolgou nem um pouco. Agora vamos olhar a nossa análise técnica. Vamos lá. Vou fazer para vocês na ordem. O CAC 40 é excelente. Ele passou dos 8.000 pontos. Ontem ele se manteve nos 8.500, então não foi buscado novamente. Os 8.000 são um sinal muito positivo para o CAC 40. Está retomando e, nesta manhã, já estamos com mais 0,70%. Então eles estão se sentindo bem. Por que estão se sentindo bem? E vemos que todos os índices europeus e americanos estão no verde. Porque eles sentem, o mercado sente pelo menos, a possibilidade de que estamos nos aproximando de um acordo com o Irã. Então, aqui gostaria de alertar vocês sobre algo que a história e a história econômica nos ensinam. De maneira geral, todas as grandes decisões são tomadas no fim de semana. Então, de fato, se tivermos um acordo e temos o secretário de Estado americano dizendo que estamos cada vez mais próximos de um acordo, etc., há sinais positivos.
Temos o chefe do exército paquistanês que está atualmente no Irã. Então, os paquistaneses são grandes amigos dos iranianos e, ao mesmo tempo, grandes amigos da CIA americana, por sinal. Eles têm a arma atômica, mas é uma arma atômica que é autorizada, digamos assim, pelos Estados Unidos da América. Eles não tiveram muita escolha. Mas praticamente todos os altos escalões paquistaneses são, simplificando, realmente camaradas dos americanos. Então, se eles se movem, se estão presentes e a gente se aproxima, ainda assim não estamos longe de um acordo. Os famosos acordos do Donald Trump. É por isso que os mercados estão mostrando isso. Eles esperam, eles aguardam uma boa notícia neste fim de semana. Eu faço um alerta por um motivo. Todas as grandes decisões são tomadas nos fins de semana. Por quê? Porque os mercados estão fechados. Então, se houver um acordo de paz, ou se disserem que avançaram 80% em um acordo de paz, isso será anunciado no sábado, domingo ou segunda-feira, porque segunda é feriado nos Estados Unidos. Isso também abre para Donald Trump uma segunda porta, que pode ser interessante. O que ele pode fazer para tentar impulsionar um acordo é bombardear intensamente durante 3 dias. Isso não terá consequências na bolsa. Ele começa a bombardear intensamente no sábado, domingo e um pouco na segunda-feira. Ele para na segunda-feira, os mercados reabrem na terça. E então talvez não haja consequências. De qualquer forma, não haverá nenhuma consequência sobre o barril de petróleo porque ele não estará sendo cotado. Então, também é um momento em que Donald Trump pode realizar ataques, entre aspas, massivos e cirúrgicos para forçar uma parte do governo iraniano a ceder, já que na verdade eles estão extremamente divididos entre si. Você e a tendência que está disposta a assinar. Então não há uma questão de mocinhos contra vilões. São aqueles que estão dispostos a assinar porque querem aproveitar seu dinheiro e não querem levar um míssil na cabeça. E aí, bem, você tem aqueles que estão nas paranoias escatológicas, que acreditam no fim dos tempos. Já falei sobre isso. No Irã existe uma tendência escatológica. Eles querem a arma atômica para lançar sobre Jerusalém. Nesse caso, não importa se são judeus, muçulmanos, católicos, tanto faz para todo mundo. Isso permitiria, segundo eles dizem, nesse delírio religioso deles, mas, de acordo com a leitura religiosa deles, isso permitiria que, para os cristãos, fosse Jesus Cristo, para os muçulmanos, Maomé. Que desçam à terra para julgar todos os homens e que todos possam ir direto para o paraíso. Eles não teriam que esperar muito tempo, não teria purgatório, etc. Eu, pessoalmente, espero que ainda exista um purgatório. Não é sempre, ninguém é perfeito, nem mesmo o AB acento agudo Pierre. Na minha opinião, ele vai passar muito tempo no purgatório, se não for para outro lugar, aliás. Mas enfim, então existem os guardiões da revolução. Alguns querem viver e outros esperam pelo fim dos tempos. Então, nada melhor do que uma boa bomba atômica lançada no lugar certo para fazer Jesus, os profetas e tudo mais aparecerem. É isso. Sem outros comentários em particular, então só para avisar vocês, neste fim de semana, provavelmente, com certeza. Chave, de qualquer forma, são 72 horas para encontrar alguma coisa. Por isso que os mercados estão em compasso de espera, pensando que, se acontecer algo decisivo, será provavelmente em direção à paz, já que Donald Trump não para de dizer isso. Ele não é um belicista, não está procurando guerra. A cada vez ele diz sim, é uma pena, causa mortes, etc, etc. Acho que ele é profundamente religioso, talvez até religioso, e que matar pessoas, sinceramente, isso não é bom pro karma dele e ele não gosta disso. Ele grita alto, mas tenta evitar aplicar o que ler para simplesmente forçar as pessoas à sua frente a cederem. Então, vamos continuar com a análise de hoje. Então, atenção, 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 pode ser que aconteça alguma coisa neste fim de semana. Quando aconteceram todas as crises, as intervenções dos bancos centrais, foi no fim de semana, no fim de semana. Decisão do BCE no fim de semana. Aqui tivemos o fim de semana da falência do Lehman Brothers. O fim de semana, tá certo, tem dois que acompanham lá no fundo, pro Dow Jones.
em voo e magnífico, tudo tá indo super bem acima dos 50 mil ali, tá realmente bonito. Índice Dow Jones a partir do momento em que começou a romper. E aqui vocês veem sobre o seu topo do dia 14. Faz uma semana ele rompeu e começou a acelerar com tudo, realmente. O Dow Jones está em ótima forma. O Nasdaq um pouco menos, vocês viram em comparação ao Dow Jones, ainda não rompeu o seu topo. Então a única diferença é que para romper o topo para o Nasdaq é o topo histórico dele. Então tá realmente muito. Ele está travando um pouco na sua média móvel mensal. Mas a gente sente que os índices americanos estão prontos para disparar. Eles estão prontos para partir. Só estão esperando uma fumaça branca de Washington e não do Vaticano. Mas é isso, eles estão esperando a boa notícia para poder acelerar o S&P 500. Mesma coisa aqui também, travado pela sua resistência. Um mensal sempre, não dá para operar assim um pivô mensal à vista, senão não se entende muita coisa na bolsa. Jack Slayer, porque eu preciso dar as aulas para os meus alunos ao vivo em 5 minutos. O ouro não tá bom, o Bitcoin não tá bom, o petróleo caiu de novo abaixo dos $100. E isso é uma excelente notícia. E é isso que também explica a alta atual dos índices. Então vou acelerar um pouco, já vimos o motivo desse repique, tava oscilando, mas foi bem negociado. Os paquistaneses estão no circuito quando os paquistaneses estão presentes. Isso se encaixa bem no nosso triângulo, na verdade. E isso eu quero muito que vocês entendam. Temos um triângulo Irã-petróleo. Isso está intimamente ligado a essas relações. Como um sion. Cada declaração do Irã, na verdade, também está ligada a vários dólares no preço do barril de petróleo. Cada dólar a mais no barril de petróleo, isso aumenta as expectativas inflacionárias. O petróleo está em todo lugar. Eu até tenho na minha mouse o plástico é feito de petróleo, etc. Então, o barril sobe, porque o Irã faz uma declaração. Isso faz os preços subirem praticamente em todo lugar. E se isso faz os preços subirem em vários lugares, se temos expectativas de inflação em alta, cada pressão sobre a inflação favorece a manutenção de juros longos. Então, Estreito de Hormuz, Irã. Cansado já. Inflação. Obrigado, Gilles. Inflação é o terceiro. Pressão lógica sobre as taxas. Então, é nisso que estamos focados. É meio que o nosso trio infernal. A agenda do dia, vou ser rápido. Temos às 10 horas o índice do clima de negócios na Alemanha. Se você opera o DAX, isso é super importante. A ata da última reunião de política monetária do BCE. Às 13h30 ninguém liga. E às 16 horas tem as vendas de casas novas nos Estados Unidos. Também não ligamos. Não estamos mais na crise dos subprimes. Por outro lado, temos várias intervenções. Não posso passar todas para vocês. As listas estão no site do Federal Reserve, dos membros do Federal Reserve. Durante o dia, eles têm o calendário deles lá. Normalmente, não deveria. Eles estão mantendo um perfil discreto. No momento, não deveriam sair revelações que façam os mercados balançarem. Mas é isso. Se começar a mexer, é principalmente por causa do Trump. Ou se o Tess Rank fez um tweet. Vou contar para vocês a pequena anedota do dia. Afinal, eu prometi para vocês. Então, em 1973, durante o primeiro choque do petróleo, um jovem trader americano chamado Mark Rich percebeu, antes de todo mundo, que o petróleo, que era vendido por contrato de longo prazo, ia se tornar uma matéria-prima negociável. No mercado à vista, todo mundo ia querer petróleo imediatamente e não um contrato. E diz, eu te entrego o petróleo em 6 meses, em 9 meses. Assim, logo que a Revolução Iraniana eclodiu em 1979, ele comprou petróleo bruto iraniano clandestinamente. Absolutamente nada. E ele revende para o resto do mundo, apesar do embargo. Ok. E dessa forma ele construiu um império que existe até hoje. Seu nome é Glencore, uma das maiores empresas de trading do planeta. Ele foi acusado pelos Estados Unidos, ficou foragido dos Estados Unidos por 17 anos, houve algumas tentativas de sequestro para levá-lo de volta aos Estados Unidos, mas ele conseguiu escapar antes de ser perdoado por Bill Clinton, em condições, digamos que ainda geram um certo debate.
Talvez ele tivesse dinheiro suficiente para comprar seu perdão. De qualquer forma, o presidente dos Estados Unidos o perdoou, mesmo depois de ele ter vendido clandestinamente petróleo bruto iraniano em 1979. Isso nos dá uma pequena lição, há tempo para ela. Nos mercados, as grandes fortunas estão frequentemente nas zonas cinzentas da geopolítica. Lembra vocês, só para constar, que quando vocês vão, por exemplo, ver os blocos alemães ao longo da costa da Normandia, que deveriam repelir a invasão anglo-saxã, é concreto que foi construído pela Bouygues do Beton. Sólido? É bruto? Por quê? Porque, entre todos, o único cimenteiro francês que aceitou colaborar com os alemães foi a Bouygues. Pois é, todos os outros recusaram, fugiram, foram presos, foram fuzilados e foi isso. E os alemães deram as propriedades dos concorrentes do Bob, as empresas, para Bouygues, dizendo: "Você quer colaborar? Pronto." Então esse é o Muro do Atlântico. É concreto da Bouygues, é resistente. É resistente. Boa sessão para todos e todas. Nos vemos na segunda-feira. Desejo um excelente final de semana, que talvez seja um pouco agitado. Continuem sempre curiosos. Tchau! E estou super atrasado para o pessoal da minha escola, já tô 4 minutos atrasado. Tudo bem, tchau! E aí vocês deixam um like e tudo mais, no formato que vocês já conhecem. Preciso achar o botão, pronto. Não, não achei o botão. Sim, achei o botão. Pronto. Bom, não era exatamente o que eu queria fazer, mas é isso. Não deixem de se inscrever, isso realmente me deixa muito feliz.